Desde ontem à noite eu já coloquei diversos vídeos no canal com os resultados das pesquisas do Ibope que foram apresentadas para a Bahia e para o Brasil. Então eu quero ser breve aqui no comentário de hoje. Falando primeiro da pesquisa da Bahia, vamos fazer aqui um exercício. Vamos supor que no lugar de crescer 10%, 10 pontos, o Rui Costa tenha caído 1, tivesse caído 1, e o José Ronaldo, no lugar de cair 1, tivesse crescido 10. Então, a essa altura seria 49 para Rui Costa e 18 para José Ronaldo. Uma diferença ainda de 31 pontos para ser tirada em pouco mais de 15 dias, que daria quase 2 pontos percentuais por dia. Quase uma missão impossível. Porém, se tivesse numa campanha com trajetória ascendente, isso animaria os políticos, os membros da chapa, a militância. Mas nessa situação que o Ibope apresentou, em que, depois de um tempo de horário eleitoral, o candidato da oposição principal ainda pode ser considerado em empate técnico com João Henrique, e com a rejeição de José Ronaldo subindo, ele que era desconhecido no Estado e contava com o horário eleitoral para se tornar conhecido e querido, acabou se tornando conhecido e rejeitado, enquanto a rejeição de Rui Costa caiu, realmente é uma pesquisa que traz um desalento total para a campanha e que vai ter que fazer esforço aí para cumprir tabela até o dia da eleição. Mas o resultado mau desempenho do candidato do DEM é totalmente previsível diante da desunião, diante da improvisação que marcou desde sempre a campanha da oposição, a partir do momento em que a ACM Neto, que vinha há anos cultivando a ideia de que enfrentaria Rui Costa nas urnas, resolveu desistir na última hora, passando para os seus próprios aliados a impressão de 1, covardia, e 2, traição. Porque todos se sentiram desamparados e sabiam que a partir daquele momento a posição deles, a própria candidatura deles a deputado estadual, deputado federal, estaria fragilizada, porque fosse quem fosse o substituto de ACM Neto na chapa de oposição, sabia-se que era um candidato com pouquíssimas chances diante do Rui Costa, governador atual. Por quê? Havia avaliação de Rui Costa como um governador aprovado pela maior parte da população. Então já se sabia que Rui Costa era um candidato forte. A oposição só poderia comparecer com seu candidato mais forte, que era ACM Neto. Mas ele resolve, na última hora, fugir da disputa e deu no que deu. O desastre de 2018 deve se refletir, inclusive, até na próxima eleição de 2020 para Salvador, na próxima eleição para governador em 2022. Mais relevante é a questão do Senado. E no Senado também se desenha um cenário favorável para o grupo que está no governo, porque Lázaro está agora próximo do Coronel. O Coronel duplicou as intenções de voto enquanto Lázaro permaneceu estacionado. E o Jacques Wagner cresceu um pouco, se isolou ainda mais na liderança por uma das 2 vagas para o Senado. O que normalmente acontece é isso. O candidato ao governo que se elege consegue também eleger os 2 candidatos ao Senado. Na eleição nacional, com a escalada de Fernando Haddad para o 2º lugar, deixando Ciro para trás, bem para trás, a gente pode dizer que Alckmin está morto e que Marina está morta. Para você ter ideia, até o Meirelles está sonhando aí em ultrapassar o Geraldo Alckmin nas intenções de voto até o dia da eleição. O Ciro não está morto, mas está na UTI, a candidatura dele. E agora, o que é curioso é o seguinte, o crescimento de Fernando Haddad fortalece também o Jair Bolsonaro, que, mesmo que lentamente, continua crescendo e deve agora atrair votos de gente que não quer o PT de jeito nenhum e vem fazendo um esforço para tentar incutir a ideia de vencer a eleição no primeiro turno. O que ainda é considerado improvável, mas já não é mais considerado impossível pelos analistas.